E vem conferir a crítica do filme Premonição. E um ponto muito bom de ter um canal sobre cinema é que eu posso revisitar franquias, sagas que eu gosto bastante e trazer críticas aqui para o canal. É como se fosse uma motivação a mais, porque já que eu vou gravar vídeo, eu me motivo a reassistir os filmes para trazer crítica aqui para o canal. Mas eu sempre espero algum acontecimento perto daquela franquia acontecer para poder revisitar ela e trazer crítica aqui para o canal. E nesse caso vai ser uma continuação, porque caso você não saiba, nessa semana que está sendo a publicação Premonição 1 aqui no canal, vai chegar nos cinemas Premonição 6. Então eu vou aproveitar para fazer uma semana especial aqui no canal. Então de segunda a sexta vai chegar a crítica de todos os filmes de Premonição, do 1 ao 5, e na segunda da semana que vem, aí sim eu saio a crítica de Premonição 6. E bom, quando você vai revisitar um filme que faz muito tempo que você não vê, ainda mais um filme como Premonição, que foi lançado nos anos 2000, na verdade no ano 2000, ele acaba podendo gerar sensações diferentes. É sempre uma roleta russa, você não sabe o que realmente vai acontecer. Você pode assistir e continuar achando um filme divertido, você pode assistir e achar um filme excelente, porque você vai reassistir e ver coisas que talvez mais jovem você não via. E a vivência ajuda muito nisso, e assistir mais filmes ajuda muito nisso, mas pode gerar a sensação contrária, que é você reassistir o filme e ele não funcionar mais para você. Infelizmente, para esse Premonição, foi a terceira opção que aconteceu para mim. Eu reassisti o filme, já vi ele mais de uma vez ao longo da minha vida, mas agora sentado, prestando mais atenção, você vê que é um filme que ele envelhece um pouco mal. Eu entendo que está nos anos 2000, então eu não vou criticar muitos efeitos visuais, até porque, se pegar os efeitos visuais da época, comparado com Premonição, ele se mantém muito bem feito, considerado com o que é da época, porque tem muitos que já envelheceram muito mais, e filmes recentes que tem CGI pior que esse, e olha que quando precisa de CGI aqui, vacila um pouco. Mas pra mim o filme envelheceu mal por outros motivos. Ainda não acho um filme ruim, mas eu achava ele um filme bom, e agora eu acho um filme mediano, infelizmente. Bom, eu sei que todo mundo que está aqui conhece essa sinopse sobre Premonição, mas mesmo assim eu vou dar um contexto. Premonição acontece quando um menino ele acaba tendo uma visão de que todo mundo vai morrer numa situação. E a partir daí ele acaba acordando alguns minutos antes daquilo acontecer. Então ele acaba salvando algumas pessoas e aquela tragédia acontece. Nesse caso é um avião. O avião explode, ele salva alguns amigos, só que o que acaba acontecendo? Ele salvando alguns amigos faz com que a morte não fique feliz que ele salvou eles, então cada um vai morrer de formas diferentes. Tanto que o grande lance de Premonição a partir do primeiro filme foi saber quais situações diferentes a premonição ia acontecer. E esse se tornou mais clássico, porque envolve o avião como um todo, e como é uma coisa surpreendente para a época. E isso vale destaque. A primeira vez que você vê Premonição sem saber sobre o que é o filme, essa primeira cena ela é chocante. Porque todo mundo morre no avião e mais do que isso, essa cena é muito bem filmada. Tudo bem, quando acaba tendo as externas do avião, como eu falei, o CGI acaba prejudicando. Mas isso não faz diferença, porque a interna é muito legal. Eles realmente usaram um cenário ali. Então você sente aquela batida do avião, aquela morte de cada um. Claro, não é como no Sociedade da Neve, que é o filme mais recente que eu vi de queda de avião, que é de um realismo chocante. Mas mesmo assim, Premonição dá uma aflição. Muito bem feito, muito bem filmado. E o começo do filme, ele consegue entregar isso no sentido de ele vai tentando apresentar cada um dos personagens que estão ali no avião. No sentido de você não ter certeza de quem vai sobreviver ou não, mas ao mesmo tempo você saber um pouco da personalidade de cada um para você ir entendendo quem eles são. Um é um pouco mais esquentado, uma é uma menina que ela é mais excluída, o outro é o melhor amigo. Cada um desses pontos é interessante para você já ir conhecendo eles. Então até o momento da queda do avião, o filme ele funciona para mim. Ele tem um fator que eu não gosto e que Premonição 1 repete isso, faz isso repetidamente, que é antes de ter a premonição, toda hora focam em pequenos objetos, como se fosse dar um susto de isso vai ter uma importância. Só que não tem, porque a premonição ainda não aconteceu. Isso é um problema, e a premonição faz isso ao longo de quase toda a franquia, em alguns momentos, mas esse tem mais. O Premonição 1, ele passa muito uma impressão de que ele é um projeto realmente inicial da franquia. O que eu quero dizer com isso? No sentido de,
Existiram muitas coisas que eles fizeram aqui que você vê que não se repete na franquia. Um exemplo, esse fator de toda hora dar zoom em alguma coisa, dar um super plano objeto em alguma coisa, para você, como público, pensar, alguma coisa vai acontecer. Isso não acontece mais, porque é um estilo de roteiro, de direção que não funciona. E isso é interessante. Até o conceito do fantasma, porque depois que acontece a premonição, aparece meio que um espírito em formato ali, não é realmente uma pessoa espírito, mas você vê uma sombra, algo que realmente mostrar que tem algo ali, que também eles tiraram um pouco, que é mais interessante, porque de novo é uma premonição. Então a partir daí, você tem que realmente parecer que tudo foi um acaso. Pessoas foram morrendo, tem uma ordem que eles seguem, mas mesmo assim, tem que sempre a morte parecer que é um acaso. E isso é interessante. Quando você coloca um fantasma, um espírito por trás, o espírito da morte, não me agrada. Foram tirando isso ao longo da franquia. Por isso que eu falo, é como se fosse um projeto experimental que você vai mudando e melhorando ao longo da franquia. A franquia piora em vários outros sentidos em comparação a esse. Mas nesses pontos eles melhoraram. Só que tirando esse ponto de dar muitos plano objeto em algumas coisas, ou plano detalhe em outros pontos, os outros restos do filme, até o ponto que é do avião, ele é interessante. Só que a partir daí, o filme acaba indo em alguns pontos que ele acaba me incomodando. Que seria o primeiro, o FBI. O FBI nesse filme é insuportável. O trabalho deles faz sentido, eles têm que investigar, porque realmente teve o cara gritou uma bomba dentro do avião. Será que ele é um terrorista ou será que ele tá falando a verdade? É legal, mas o FBI, além dos atores não serem bons, e isso acaba prejudicando bastante no filme, falta um pouco de atores com qualidade, a menina que faz a protagonista, a Claire, ela é boa, eu gosto dela, mas o resto, não gosto de ninguém ali. E quando você... Mas o problema não é a atuação em si, o problema é que o FBI, ele tem atitudes boas que incomodam. Eu sei que filme de terror tem bastante isso, mas aqui chega até a ficar incômodo como o FBI faz parte da história, quando tem uma relevância, mas sempre que ele aparece, parece que é mais pro público ser expositivo. E esse é um problema do Premonição 1. Ele é bastante expositivo em vários pontos. Toda hora alguém quer explicar alguma coisa para outro. Por exemplo, a regra do assento do avião. Cada um vai morrer em ordem, então você pode burlar a ordem. Esse ponto, ele é repetido umas 4 vezes ao longo do filme. Sempre alguém repete pro outro. Olha, primeiro ele fala pro personagem do FBI, depois ele fala entre os amigos, aí ele discute sozinho, aí ele repete no final. É uma coisa que é tão óbvia, não tão óbvia pro filme, é tão óbvia como eles descobriram, e parece que tem que repetir pro público sempre lembrar. E é legal também a gente, como público, não saber quem é. Porque quando quem que é o próximo? Quem será que é o próximo? Isso é legal no filme. Eles brincam com isso, mas sempre eles ficam repetindo, até tira esse fator surpresa de quem é o próximo a morrer. Então, esse ponto também não agrada muito do FBI, da exposição que eles aparecem, porque eles não fazem nada no filme e quando aparece é pra alguém explicar algo pro outro. Mesmo que eu acho legal ter uma participação do FBI no filme, porque você cria um realismo maior. Porque se fosse um filme que realmente explodiu um avião, e alguém que saiu do avião falou, o avião vai explodir, o normal é o FBI ficar em cima dele mesmo, a polícia ficar em cima dele. Então isso dá um realismo maior pro filme que é interessante. Então, mas esse ponto humano não funciona muito bem, porque os personagens em si, eles são muito unidimensionais, no sentido de, eles são aquilo do começo ao final. Um cara que é revoltado, ele é revoltado do começo ao final. Então, o protagonista, ele não muda ao longo do filme. Tanto que depois que passa meses, ele se mantém igual. Por isso que eu gosto tanto da Claire, porque ela é a personagem mais real do filme. Pra mim, a Claire, ela é a melhor personagem, porque ela é a mais humana. Sem contar a professora. A professora desse filme, a forma como trabalham ela, a atriz, o roteiro, também não funciona. No sentido de como vão trabalhando. O grande lance é... Quando você vai pensando nesse filme, ele tem, eu tô criticando esses pontos, mas ele tem pontos positivos. Como eu falei, a queda do avião é muito positiva. Outro ponto que é muito positivo é como eles vão apresentando os personagens. Eles não vão aparecendo e morrendo sem parar. Tirando uma personagem específica, que é a morte dela até é surpreendente, apesar da câmera deixar óbvio onde ela vai, isso é culpa da direção. O resto do filme é interessante como eles vão trabalhando a cidade, a relação dos outros. O pai de um que morreu, que era o melhor amigo dele, vai jogando ele de lado. Tudo isso acaba deixando mais humano e mais real como tinha que ser. Até excluir o personagem, tratar ele como um maluco, é também interessante para criar esse medo no filme. O filme consegue criar uma boa atmosfera. E isso faz com que ele continue funcionando hoje em dia. E a outra coisa que faz ele funcionar hoje em dia são as mortes. A maioria delas, pelo menos. Porque Premonição é aquele filme que você quer ver duas coisas quando você vai assistir o filme. Ou as pessoas pensam assim, pelo menos. Primeiro fator, a premonição em si. Você quer sempre ser surpreendido com a premonição que eles vão criar ali. O segundo ponto são as mortes. E pra mim a maioria é muito interessante, muito agoniante. E inclusive usam efeitos práticos em muitos pontos, no sentido de colocar sangue falso, colocar algumas realmente estilos de direção, que faz com que você, como público, se sinta mais imerso. Porque depois, quando você ver os próximos filmes que eu vou trazer crítica aqui, pelo menos pelo que eu lembro na minha cabeça que eu vou rever, usam muito CGI e perdem o impacto da morte. Aqui tem uma morte. A morte da banheira é brutal, por exemplo. Tirando a parte do CGI da água que vai correndo, que é bizarro, o resto
Ele acaba ficando mais real, a decapitação num certo ponto, tudo isso é interessante. Então as mortes, elas são funcionais como todas. Nem todas funcionam, mas mesmo assim ela acaba te prendendo nesse ponto. E as mortes acabam entregando porque também você tem uma relação com os personagens. Seja professor ou os outros, você conhece o que eles pensam e como eles sentem. Então a partir daí você consegue realmente sentir um pouco mais a morte, ou torcer pela morte de alguns. Isso é interessante. A trilha sonora também é muito funcional e ela consegue ditar o ritmo do filme. E mais do que isso, ela consegue, como um todo, criar um clima de meio paranormal com real. No fim, Premonição, o primeiro, ele tem coisas boas, as mortes são boas, tem bons momentos em questão de como ele vai construindo a morte, e isso é interessante, como ele vai construindo o cenário da morte, você pensando como ele vai morrer. E como às vezes alguém muda um pouco de direção e a morte muda com ele a rota. Isso é interessante, a queda é interessante, a Claire é uma personagem que eu gosto bastante, mas o filme em si, eu gostava muito mais porque as coisas pareciam que funcionavam muito melhor. Hoje, talvez, já revendo mais velho e assistindo mais filmes de terror e sendo um grande admirador do gênero de terror, rever esse filme, você vê que ele tem muitos problemas que me incomodam. Continua sendo um filme que dá pra se divertir, um entretenimento legal, mas eu gostava muito do filme, e agora eu só acho ele mediano. Concluindo, Premonição dos anos 2000 é um filme que ele era melhor na minha cabeça, mas não quer dizer que ele é um filme ruim, ele ainda consegue gerar entretenimento. Tem boas mortes, tem uma premonição boa, só que tem personagens insuportáveis, tem escolhas narrativas que me incomodam, e mais do que isso, revendo hoje eu vejo muitos problemas de exposição, que o filme acaba ficando até um pouco mais lento e mais chato do que eu lembrava. E por isso que eu fecho Premonição com uma nota 5,5 de 10. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Premonição? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.